noite. Meu nome é Alexia. Eu estou hoje representando o Cafarma. Quero agradecer a todos a presença e espero que essa noite seja muito enriquecedora. Antes de apresentar a nossa querida doutora, que já está na sala, né? A doutora Ana Paula, quero informar para vocês, né, que vamos ter um tempinho depois, né, da palestra para tirar dúvidas. Quando vocês quiserem tirar a dúvida de vocês acionam, né, a mãozinha para a gente não atrapalhar. Se vocês tiverem vergonha também sobre perguntar alguma coisa, vai ter um link, né, na nossa bio, que vocês podem enviar a pergunta de vocês. Mas outra coisa, caso também vocês não queiram enviar para a gente a pergunta, vocês também podem ir no Instagram da doutora Ana Paula, ela vai divulgar aqui para vocês, que faz um trabalho belíssimo. Inclusive, quero parabenizá-la por isso. O certificado vai estar disponível no mínimo 7 dias úteis, né? Outra coisa, o certificado só será disponível para as pessoas que se inscreveram pelo Simpla. Caso não se inscreveram pelo Simpla, não vai gerar certificado, tá? E também vamos ter uma lista de presença que vamos passar, né, para vocês no link do nosso Instagram, tá? Vai estar na bio, nosso Instagram. E vai ter a palavra-chave. Então, vocês precisam deixa eu ver, assinar, né? Assinar essa lista com a palavra-chave que eu vou falar no final da palestra. Enfim, agora mais do que nunca, né? Vamos começar a nossa palestra. Vou começar falando sobre o currículo, né, da doutora Ana Paula Sabino, que é muito grande, né? Mas, assim, Ana Paula Sabino é uma farmacêutica, pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, pós-graduada em farmácia estética, analista em assistência farmacêutica do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Unidade Agreste, tutora dos cursos de farmácia e biomedicina da Faculdade Pitágoras, Caruaru. E é só isso, por enquanto. Então, boa noite, doutora Ana Paula. A palavra agora é toda sua e sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Alexia. Muito obrigada pelo convite. Fico muito grata por vocês todos aí do Cafá. É um trabalho muito bonito que vocês desenvolvem, né? Eu acompanho vocês, eu vejo muitas palestras, muitas divulgações. Isso é muito bom para todos os estudantes de farmácia, não só para os estudantes, mas para farmacêuticos também, porque é conhecimento, né? Conhecimento compartilhado é um conhecimento que chega a muitos e muitos estudantes, né? Não só aí da Bahia, mas eu tenho certeza que muitos conhecidos também, meus estudantes, meus alunos, também estão aqui acompanhando tudo. Então, espero que seja uma palestra maravilhosa, que vocês possam perguntem o que tiver dúvidas, tirem suas dúvidas, façam suas colocações, vamos interagir muito, seja uma noite muito produtiva. E eu estou aqui para agregar conhecimento junto a vocês, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada, Alexia, pelo espaço. E a gente vai iniciar, certo? Eu vou só colocar aqui, compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Bom, tá todo mundo vendo? Tá tudo ok, né? Oi, gata. Oi? Oi, tia gata. Tá tudo ok? Estão vendo? Tá sim. Tô. Pronto. Eu já não vejo mais vocês, mas qualquer
coisa, vocês abram o áudio, que aí a gente começa a interagir, tá? Bom, eu vou falar hoje sobre as diferenças entre produtos cosméticos e os seus principais usos e efeitos farmacológicos. Mas primeiro eu vou me apresentar, né? Quem eu sou? Eu sou farmacêutica já, eu me formei em 2014. Sou de Caruaru, Pernambuco. Me formei também aqui em Caruaru. E também, assim que eu me formei, eu entrei numa pós-graduação em farmácia clínica. Era o começo da farmácia clínica, então a gente estava aí engateando ainda nessa parte de prescrição farmacêutica. O Conselho Federal de Farmácia tinha acabado de nos liberar, né, a prescrição, de liberar consultórios farmacêuticos. Então, a farmácia clínica estava aí no comecinho e era uma área que os farmacêuticos estavam muito interessados. Então, eu vi uma oportunidade, fiz a pós-graduação, e é uma pós-graduação muito válida para todo farmacêutico, mesmo que seja de áreas diferentes, que a gente sabe que farmácia é uma área muito grande. Farmácia tem desde a indústria da produção até a dispensação de medicamentos, mas é uma área que agrega todos os setores, a farmácia clínica. E agora, né, entrei recentemente na farmácia estética, que também é uma área que teve início, né, há pouco tempo. É uma área que me interessa muito também, devido aos consultórios de farmacêuticos estetas, e também da área de pesquisa, de cosmetologia. Eu gosto demais dessa parte. E comecei agora, tenho aí ainda mais ou menos um ano pela frente para concluir. Sou servidora pública pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, que a gente chama aqui LAFEP, um órgão estadual aqui em Caruaru, e sou professora tutora dos cursos de farmácia e biomedicina da Faculdade Pitágoras, também aqui em Caruaru. Bom, o que é que a gente vai começar falando, né? Então, para entender dos cosméticos, a gente precisa entender o que é a nossa pele, do que nossa pele é formada, certo? Então, nós temos 3 camadas de pele, tá? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Algumas literaturas, elas não reconhecem hipoderme como camada de pele, certo? Elas só reconhecem derme e epiderme, tá? Mas aqui a gente coloca a hipoderme porque nós também trazemos essa parte desse tecido adiposo que fica aí na base da nossa pele, certo? Então, a epiderme, ela é a camada mais externa, ou seja, essa camada que a gente visualiza, certo? Já a derme é uma camada mais interna, tá? Existem medicamentos que vão atuar na epiderme e medicamentos que vão atuar na derme, certo? Mas o que diferencia essas duas, tá? A epiderme, ela é apenas uma camada de tecido epitelial, ou seja, de pele, certo? Com alguns receptores sensoriais, tá? Receptores do toque, receptores de calor, receptor de frio. E a derme, que é mais interna, que é a segunda camada, ela é a camada funcional, ou seja, é lá que nós temos o folículo piloso, que é lá onde nasce os nossos pelos. Na derme, nós também temos as glândulas sebáceas, onde é produzido o suor, onde é produzido o sebo, né, a oleosidade da nossa pele. Então, quando a gente diz que um medicamento atinge a derme, é porque ele vai atingir aí essa camada mais interna. E quando a gente diz que ele atinge a epiderme, é porque é uma camada mais superficial, certo? E aí eu dei uma ênfase na epiderme, tá? Porque a gente vai visualizar alguns cosméticos que vão atuar diretamente nessas camadas da epiderme, tá? A epiderme é uma camada mais superficial que se subdivide em outras camadas. Por exemplo, camada córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal, tá? Mais especificamente, os ativos cosméticos, eles vão trabalhar aí na camada córnea, que é essa camada aqui, ó, que a gente toca,
certo? Essa camada que descama quando a gente vai para uma praia, toma um sol, e aí há o processo de descamação natural da pele, certo? Então, tudo que a gente consegue retirar numa esfoliação, em um peeling, é essa camada córnea, tá? Então, vamos lá focar nela, que a gente vai ver muitos ativos que vão aí trabalhar nessa parte de camada córnea. Então, eu queria a interação de vocês agora, né? Qual é a diferença? Qual será a diferença entre cosméticos, dermocosméticos e medicamentos? Eu acho que todo mundo já ouviu essa divisão, né, entre cosméticos e dermocosméticos, principalmente quando a gente vai a uma farmácia, que tá lá um monte de protetor solar, um monte de hidratante, e a gente observa dermocosméticos. Mas qual a diferença de cosméticos e dermocosméticos? Será que tem alguma diferença? Quem poderia aí chutar, arriscar essa diferença? Ninguém quis arriscar, né? Vamos lá. Existe sim diferenças, tá? Eu vou arriscar, tia. Deixa eu Diga. falar para ver se é. Dermocosméticos é produtos de dermatológico, essas coisas assim. Cosmético é mais perfume, essas coisas, não é isso? Pela voz eu já conheço, que é a minha aluna Emily. É mais ou menos isso, Emily. A gente consegue diferenciar, mas nem tanto por ser dermatológico, e sim pela camada que ele vai atuar, tá? O cosmético, ele geralmente vai atuar na camada da epiderme, certo? O dermocosmético, ele já é mais profundo, ele já contém um ativo que vai atuar ali na derme, certo? E um medicamento, ele vai ter aí um ativo de profilaxia, de combater aquele mal que está sendo causado, tá? Então, vamos lá, um cosmético, ele é mais superficial, ele pode ser algo para tirar o odor, ele pode ser algo para apenas hidratar aquela pele, certo? Já um dermocosmético, ele vai atingir a derme, ou seja, ele vai ser mais, como é que eu posso dizer? Ele vai ser mais invasivo, né? Porque ele vai sair da camada da epiderme e vai entrar na camada da derme, certo? Então, ele vai possuir ativos e esses ativos fazem com que eles penetrem na camada da derme. E os medicamentos possuem ativos farmacológicos, tá? Que podem ser antifúngicos, pode ser antibacteriano, certo? E aqui nós temos exemplos de cosméticos, dermocosméticos e medicamentos para a gente entender, certo? Então, o cosmético, ele pode ser um perfume, tá? O perfume, ele vai servir apenas para odorizar, certo? O batom, que serve apenas para pigmentação, um sabonete, um demaquilante, que ali vai atuar na parte da camada córnea, certo? Não vai ter ativo que faça com que modifique algo na nossa pele e vai servir apenas para a camada superficial. Já o dermocosmético, nós temos como exemplo protetor solar, antitranspirantes, despigmentantes, os anti-aging, que é o anti-idade, tá? Antitranspirante, né? Aí você me diz, eu sou um desodorante que vai apenas vai fazer com que eu não tenha mau cheiro. Veja, há uma grande diferença entre desodorante e antitranspirante. O desodorante, ele apenas vai retirar o odor. O antitranspirante, ele vai criar uma camada que não passe a transpiração. Então, se ele cria uma camada que não vai passar a transpiração, é porque ele já está ali atingindo a derme. Ele vai ter ativos que vão penetrar mais profundamente na nossa camada da pele, certo? Por isso que um antitranspirante a gente tem como dermocosmético. Então, quando você vê um desodorante, ele pode ser antitranspirante ou apenas desodorante. Quando se é antitranspirante e se tem uma função específica, como por exemplo, o antitranspirante que elimina bactérias, certo?
Então, ele vai ter um ativo a mais que aí vai penetrar na camada da derme, certo? E os medicamentos, que a gente não vai trabalhar aqui, porque a gente vai dar ênfase mais em cosmético e dermocosmético. Medicamentos contêm ativos farmacológicos, como antimicóticos, corticoides, antibióticos, queratolíticos, que geralmente vêm incorporados em pomadas ou cremes que a gente encontra nas farmácias. Bom, entendendo isso, a gente já entra na parte de legislação. A legislação que rege os medicamentos cosméticos e dermocosméticos é a RDC 7 de 2015, certo? E ela dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e da outras providências, certo? Dentro da RDC 7 de 2015, nós temos outras milhares de legislações, como de rotulagem, nós temos legislações de concentração de ativos, certo? Mas a base da legislação é a RDC 7 de 2015. Na RDC 7 de 2015, eles classificam os graus de cosméticos, certo? Eles classificam em grau 1 e grau 2, tá? O grau 1 são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso. Ou seja, o cosmético de grau 1 é aquele que não precisa comprovar à Anvisa determinada função. Por exemplo, aqui eu coloquei uma foto de um esmalte, certo? O esmalte, ele serve apenas para fazer a pigmentação daquela unha, certo? Então, ele não precisa comprovar à Anvisa que ele vai colorir aquela unha, certo? Porque a gente não, porque a Anvisa pede que esses cosméticos de grau 1 não requeram informações detalhadas quanto modo de usar e restrições de uso, certo? Dificilmente um esmalte pode dar uma alergia, certo? Uma crise alérgica grande. Só se a pessoa tiver aí alguma restrição aos componentes da fórmula, tá? Mas se nesse esmalte tiver contendo esmalte antibacteriano, aí ele já não é mais de grau 1, certo? Quando se diz que ele tem alguma propriedade farmacológica, tá? Ele já passa para o grau 2, porque aí ele precisa comprovar à Anvisa que naquele esmalte vai combater determinado fungo, determinada bactéria, certo? Então, se há um produto que serve apenas para pigmentar, para odorizar, para ter a emoliência de um hidratante, né? Sem precisar, pronto, esses hidratantes que a gente compra aí, Boticário, Natura, que não tem ativos farmacológicos, né? Que são apenas extratos de plantas ou até mesmo uma combinação de perfumes, certo? Eles não precisam comprovar à Anvisa que eles fazem esse determinado efeito, vamos dizer assim. Por isso, eles são classificados em cosméticos de grau 1, certo? Não sei se vocês lembram de um tempo que a Avon tinha um batom de ácido hialurônico. Eu acredito que era ácido hialurônico. Que quando a mulher passava o batom, sentia a boca aumentar. Ele prometia, o batom, ele prometia aumentar o lábio da mulher. Isso faz muito tempo. Eu acredito que eu nem fazia farmácia no tempo ainda. Mas eu lembro do comercial. Ele prometia aumentar o lábio, né? Ele continha ácido hialurônico que prometia aumentar o lábio. Então, se ele continha um ativo farmacológico ali e prometia àquela população, aquele determinado efeito, então ele já não era mais de grau 1 e sim de grau 2. Porque no grau 2 ele tem que provar o que ele está prometendo, certo? Entenderam mais ou menos a diferença, né? E esse é o de grau 2. Deixa eu perguntar. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa.
E esse batom da Avon realmente fazia esse efeito? Ou era propaganda enganosa? Vê só, eu tenho uma amiga que comprou esse batom. Eu lembro por causa disso, porque eu fazia, acredito que era segundo ou terceiro ano do ensino médio, e a minha amiga comprou esse batom. Ela disse que ele dava uma ardência muito grande. Eu acho que nessa ardência fazia com que o lábio inchasse, né? Eu acho que dava meio que uma reaçãozinha alérgica e aí o lábio ele inchava, não deixava um preenchimento labial, né? Por isso que eu acredito que o batom ele saiu de linha muito rápido, sabe? Ele foi aí descontinuado muito rápido, foi apenas uma fase e tiraram ele do mercado. Mas ela dizia que quando passava, ele ardia muito e dava essa impressão realmente de lábio inchado. Aí eu acho que nessa ardência dava uma reaçãozinha ali alérgica e o lábio ficava inchado. Interessante, né? Mas E assim, bem eu não sei perigoso, se né? realmente. E perigoso, pois é, perigoso. Eu não sei se realmente ali tinha uma grande concentração de ácido hialurônico que fazia com que desse essa reação de ardência, né? Mas eu lembro que ela me falava isso e que ele foi descontinuado bem rápido. Eu acho que até a Anvisa mesmo que mandou descontinuar, né? Ou muitas reações em torno da população e a população meio que condenou esse batom e aí a Avon acabou descontinuando, né? Acontece também. Acontece da população não aceitar aquele produto, aquele cosmético, e aí ter muitas reações alérgicas, muitas reações adversas, e aí a empresa ser obrigada a descontinuá-lo. Eu acredito que deve ter acontecido essas duas coisas. Verdade. E aí o cosmético de grau 2, né, como eu venho falando a vocês. Oi, alguém falou? Não, pode falar. O cosmético de grau 2 são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que possuem indicações específicas, cujas características exigem a comprovação de segurança ou eficácia, né? E aí, como eu falei a vocês, se o esmalte ele promete combater o fungo, então ele precisa comprovar a Anvisa por meio de testes que esse esmalte é seguro e é eficaz para combater aquele fungo naquela determinada unha, certo? E aí eu coloquei como exemplo protetor solar. Então, o protetor solar ele precisa comprovar a Anvisa que o fator de proteção solar que ele está colocando no rótulo é verdade, certo? Imagina a gente comprar um protetor solar que não protege, né? Passar aí um monte de protetor solar todos os dias no rosto e aí acabar pegando insolação do mesmo jeito, né? Ninguém ia querer, certo? Outro exemplo, o Acnase sabonete. O Acnase possui ácido salicílico e promete ser secativo de espinhas. Então, ele não é um sabonete comum. Ele precisa comprovar a Anvisa que aquela concentração de ácido salicílico presente no sabonete vai secar as espinhas, certo? Então, um cosmético de grau 1, se houver uma determinada substância, ele pode ser transformado em grau 2, certo? Entendem essa diferença? O esmalte ele pode ser 1 ou 2. Basta ele ter um ativo que precise ser comprovado que aquele esmalte tem segurança e eficácia para o uso, certo? Então, aqui tem alguns exemplos aí de cosmético de grau 2. E aí são dessas duas classificações que a Anvisa gera, o de grau 1 e o de grau 2. E nessa RDC 7 de 2015, eles têm uma lista de substâncias e de produtos que são grau 1 e que são grau 2. Bom, e aí a gente começa nas formas farmacêuticas, né? Forma farmacêutica semissólida, que é a forma principal que os cosméticos chegam até nós. Quais seriam as formas farmacêuticas semissólidas? Gel, creme, pomada. O shampoo ele se caracteriza como emulsão também, como um creme, certo?
Então, os cosméticos, eles são formas farmacêuticas semissólidas, certo? E aí a gente começa falando de uma forma farmacêutica creme, da forma farmacêutica creme, tá? O creme, ele é uma emulsão, ou seja, é água em óleo, certo? O creme, ele é oleoso, tá? É uma emulsão que a gente chama, porque as gotículas de óleo estão dispersas nas gotículas de água, né? E vice-versa. Ele tem uma consistência macia e aquosa, né? Por ser uma emulsão, ele pode sim ter uma consistência aquosa. Eles se espalham facilmente, tá? Tem uma propriedade emoliente, ou seja, uma propriedade que deixa a pele mais macia, uma propriedade emoliente nos cosméticos que a gente tem muito é quando a gente faz uma limpeza de pele e a gente passa um creme emoliente, tá? E esse creme, junto com o calor, né, de vapores, de ozônio, de máscaras térmicas, eles vão amolecer os cravos e espinhas e fica mais fácil de tirar, tá? Então, a propriedade emoliente é essa, de deixar uma maciez, de deixar mais macio, mais fácil, né, a pele sair de uma pele seca para uma pele mais fina, uma camada mais aí hidratada, tá? E o creme, ele possui grande viscosidade, ou seja, a viscosidade é aquela pasta mesmo, né? Aquele formato de creme, ou seja, não é algo líquido. Porque se um creme ele tiver uma baixa viscosidade, já não é mais creme, a gente já chama de loção, tá? Então já sai aí da semissólida para uma forma líquida, certo? Então o creme, ele precisa ter essa viscosidade para poder ser forma farmacêutica creme, certo? Então, o creme hidratante, ele pode ou não conter ativos farmacológicos, como eu disse a vocês, né? Aqueles cremes do Boticário, cremes da Natura, geralmente são apenas ativos de plantas, né? Por exemplo, o creme da Natura com ativo de camomila, o creme da Natura com ativo de maracujá, né? Aquele Natura Ecos, né? Que vem maracujá, tem ameixa, que é maravilhoso o cheiro, né? Eles não têm propriedades farmacológicas, né? Eles apenas são cremes com ativos que vão aí se espalhar facilmente, ter uma propriedade emoliente e hidratar sua pele, certo? Já um creme que tenha por exemplo, um creme antibacteriano ou um creme despigmentante, né? Um creme que promete clarear a sua pele. Aí ele já tem um ativo farmacológico que ele já passa a ser um cosmético de grau 2, certo? Mas a maioria dos cremes hidratantes do mercado são apenas alguns extratos de plantas medicinais ou perfumes que aí apenas o hidratante, apenas aqueles compostos ali são capazes de fazer a emoliência da pele. Outra forma farmacêutica semissólida é o gel, tá? E aí eu coloquei um gel de limpeza purificante, né? Que a gente é uma das partes do skincare, né? Que todo mundo virou febre, né? O skincare. E aí o gel ele tem propriedade refrescante, geralmente são géis calmantes, né? Tem extrato de camomila, hortelã. Ele tem essa capacidade aí refrescante. Não são gordurosos, né? Assim, o creme é gorduroso porque ele contém óleo. Já o gel, ele não contém óleo. Então, por não ser gorduroso, não conter óleo, ele é ideal para peles oleosas, né? Porque aí a gente já não vai estar mais colocando um ativo oleoso em cima de uma pele oleosa. Então, muitos estetas, muitos dermatologistas, eles recomendam gel, a forma farmacêutica gel, para peles oleosas. O gel, ele é feito de uma substância gelatinosa e água, tá? É de fácil absorção. A consistência do gel é uma consistência macia e tem um início de ação rápida, tá? E a pomada, né? A pomada, ela também é oleosa, assim como o creme. Ela tem uma base oleosa. Por isso que ela dá uma sensação de pele engordurada, tá?
A pomada, por ser muito oleosa, a pomada ela é muito oleosa, ela é mais resistente à água, né? Água e óleo, eles não vão se misturar, tá? E aí, não se misturando, faz com que a pomada seja muito difícil de sair da nossa pele, né? Já viram aí um bebezinho com hipoglós, ele fica branco, mas a pomada não sai, né? É bem ruim mesmo de acontecer aí da pomada sair. Uma forma farmacêutica que lembra a pomada, na verdade, é um tipo de pomada, porque é uma base oleosa, é o protetor solar, né? Ele é mais resistente à água, tem essa sensação aí de pele engordurada, e por isso há uma maior absorção, um tempo de permanência maior na pele, né? Ele precisa, então, ser assim, que é para poder absorver mais aquele produto, certo? Um exemplo de pomada que a gente utiliza como cosmético é o Bepantol, né? Quando eu falo Bepantol, é o Bepantol mesmo, tá? Não é o Bepantol Derma. Porque o Bepantol, ele saiu de pomada para uma linha de dermocosméticos, né? Hoje existe o Bepantol Derma. O Bepantol Derma tem batom, tem hidratante, tem loção para cabelo, certo? Porque o ativo do Bepantol é maravilhoso, é o Dexpantenol. O Dexpantenol, ele é de uma hidratação muito profunda, né? Então, quem usa o Bepantol não se arrepende. Eu usei Bepantol para passar na tatuagem, professora. Também, porque muita gente usa para tatuagem, porque ele hidrata muito aquele local, né? Porque a tatuagem ele dá uma ressecada na pele, a cicatrização da tatuagem é lenta, né? Esse Bepantol Derma, que tem ele para lábios, sabe? Sim. Ele ajuda na cicatrização, né? Também. Ou é só Para hidratação? lábios, ele... Oi? Ou é só hidratação? Não, para lábios ele evita a rachadura dos lábios, né? E ele hidrata também. Ele evita o ressecamento e atua na hidratação. Porque o para lábios, ele, como o Bepantol virou uma linha, né? Ele só não tem o composto Dexpantenol. E no batom, ele tem Dexpantenol, tem, eu acredito que manteiga de karité ou algum outro composto que também dê essa sensação de hidratação, certo? Então, ele atua, ele previne rachaduras, ele trata rachaduras, ele hidrata a boca, ele é muito bom. Porque antes do Bepantol lançar, né, a linha Bepantol Derma, o pessoal utilizava a própria pomada na boca, porque dava uma hidratação muito boa. Muita gente utilizava o Bepantol na boca, principalmente pessoas que tinham lábios muito rachados. E aí o Bepantol, a Bayer, que é a detentora do Bepantol, ela pegou logo a jogada e disse, vamos criar uma linha, né? E aí criou para cabelo, que existe a loção, existia o Bepantol em líquido, né? Muita gente utilizava no shampoo, na hidratação, para deixar o cabelo mais hidratado. E aí o Bepantol criou o Bepantol cabelo, Bepantol hidratação profunda, Bepantol creme, Bepantol batom, né? Ele virou uma linha de produtos, certo? Mas a Bepantol pomada, que ainda existe, né? Bepantol Baby, se eu não me engano, que ela lembra aí o hipoglós, porém, os compostos não são os mesmos. Ela é assim, tem como base óleo, é mais resistente à água, a absorção, consequentemente, é mais lenta, porém, há um tempo maior de permanência aí na superfície da pele. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. O Bepantol, quando é usado na tatuagem, ele é bom ser usado depois da tatuagem estar cicatrizada ou durante a cicatrização da tatuagem? Se ele serve também de cicatrizante, além de hidratante. Vê só. Quando a tatuagem é feita, você vai estar ali com um corte, né? O ideal é que cicatrize esse corte. Por quê?
pode gerar alguma inflamação, certo? Então, inicialmente, né, quando a tatuagem é feita, que tá ali, tá aberto, aquele corte que vai gerar cicatrização, o ideal seria uma pomada que combatesse, uma pomada antibacteriana ali, que combatesse uma possível infecção. E após, para hidratar aquela pele, sim, o Bepantol. Eu não sei te dizer se o Bepantol possui algum ativo cicatrizante. Porém, ao meu ver, não. O Bepantol pomada é apenas o Dexpantenol. E o Dexpantenol, ele não tem ele não tem ali uma grande propriedade cicatrizante, ele tem uma grande propriedade hidratante. Mas, hidratando sua pele, né, vai dar uma sensação de cicatrização, que é o que acontece no lábio, né? Quando a gente passa, o lábio tá rachado, que passa o Bepantol no lábio, ele vai gerar um grande processo de hidratação que vai fazer com que aquele lábio se regenere, certo? Por isso que muita gente passa Bepantol na tatuagem, porque o Bepantol ele tem uma grande capacidade de hidratação, né, de reter água, de renovar a pele, da camada que a gente chama da camada córnea, né? Ele tem essa propriedade de renovação da camada da pele, então a gente entende ali que ele vai acelerar essa cicatrização, certo? Mas o Bepantol tem uma propriedade farmacológica cicatrizante, aí o Dexpantenol, ele é mais hidratante, né? E aí ele vai renovar a camada celular, tá? Renovando a camada celular, ele também age na cicatrização. Mas não podemos dizer assim, o Dexpantenol, ele é cicatrizante, né? O cicatrizante mesmo seria neomicina com bacitracina, que vai ali auxiliar, né, no processo de desinfecção para cicatrizar melhor, certo? Mas o Bepantol, ele é muito útil para tatuagem, muito útil para lábios rachados, porque ele tem o Dexpantenol, ele tem aí uma grande capacidade de hidratação. E aí, hidratando, ele vai renovar a camada celular da pele, ou seja, vai lhe dar aí uma camada celular novíssima, né? Além de um bom aspecto da pele, por isso que ele é tão utilizado. Eu gosto muito do Dexpantenol. Para cabelo, eu gosto. Para pele, ele é muito bom. Ô, professora. Então, oi. Aqui é Laís. Ô, professora, tem algumas pessoas, inclusive a gente aqui em casa também usa muito a quadriderme. Tipo, se tá com uma feridinha na pele, a gente passa. É aconselhável usar quadriderme para feridas assim da pele, independente de qual seja a ferida? Laís, você sabia me dizer qual é o composto da quadriderme? Deixa eu pesquisar. Eita, eu tô sem ela aqui. Deixa eu pesquisar. Porque eu sou assim. E quando vocês forem farmacêuticos, vocês vão saber o que eu tô falando. A gente sabe muito dos compostos, mas quando vai para o nome comercial, quem não trabalha assim diretamente em farmácia, né, que eu sou serviço público, a gente tem essa dificuldade. Mas deixa eu pesquisar o quadriderme. Eu pesquisei aqui, tá falando que é uma pomada com betametasona, gentamicina, tonalfitato e cloroquinol, que é muito utilizada para tratar infecções na pele, como até mesmo acne. Pronto. Então, só dele ter um antimicrobiano aí, um antibiótico, né? Que é a gentamicina. Então, Laís, tá super correto você utilizar para corte, certo? Porque ali ele vai auxiliar a não ter um processo infeccioso naquele local, né? Fazendo com que a sua cicatrização, né, seu fator de coagulação, a cicatrização ali, ela se ative mais rápido. Então, a quadriderme, ela é ótima por isso. E para acne também, porque a acne é um processo infeccioso, né? E a acne, ela contém bactérias no rosto, né?
A acne, ela tem aí uma proliferação de bactérias. E aí, a gentamicina é um antibiótico, né, que vai combater essas bactérias. Então, a quadriderme, né, além do antibiótico, também tem um corticoide, que é um anti-inflamatório. Então, é um anti-inflamatório esteroidal. Então, ele é muito bom, tá? Para corte. Ele tem, sim, esse Tá ok, composto professora, obrigada. que vai lhe ajudar, tá? E aí, pessoal, nós temos mecanismos de hidratação dos produtos cosméticos, tá? Nós temos a oclusão, a umectação e a hidratação ativa, que também pode ser chamada de umectação ativa, né? Como os produtos cosméticos agem na nossa pele para hidratar, né? Como os produtos cosméticos agem ali para fazer com que eles permaneçam na nossa pele, né? Fazendo ali aquele trabalho ali de dermocosmético. Veja, a primeira é a oclusão, tá? Como é que funciona a oclusão? A oclusão faz com que os componentes formem uma barreira superficial, que a gente chama de filme graxo, que vai evitar a evaporação da água na nossa pele. E a oclusão também confere emoliência, ou seja, vai deixar a nossa pele macia. Então, o mecanismo de oclusão, ele forma uma barreira e faz com que a água da nossa pele ela não evapore. Por quê? A nossa pele, ela possui água, tá? A nossa camada da epiderme, ela possui água. Quando se há uma pele seca, há uma deficiência de retenção daquela água. Por isso que a gente usa hidratantes, tá? E aí o hidratante da oclusão, que forma essa barreira, faz com que a água que tem ali naquela pele não evapore. E aí a gente consiga reter um pouquinho dessa água, né? E a nossa pele ficar hidratada. Além da oclusão reter a água, ela ainda confere emoliência, que foi o que a gente viu antes, né? Deixa a pele macia, deixa a pele ali com essa capacidade mais de toque, né? Que a gente chama uma capacidade sensorial melhor, certo? Então, a oclusão é uma barreira que evita a perca da água, a evaporação da água. E qual o exemplo de ativos que formam oclusão, né? A vaselina, o óleo mineral, a parafina, manteigas vegetais, né? Que a gente conhece várias, manteiga de carité, cupuaçu, oliva, cacau, né? Que vem muito aí em shampoo, vem muito em, como eu disse, Natura Ecos, né? Natura adora fazer hidratantes com ativos naturais, né? Com ativos vegetais. Cacau, cupuaçu, ameixa, maracujá, né? E os óleos vegetais também. Óleo de abacate, macadâmia, óleo de castanha, pequi, buriti, certo? Então, todos esses óleos, todas essas manteigas, né? Quando a gente pensa barreira superficial, né? Que a gente chama de filme graxo, a gente já liga para a parte de óleos, né? Porque filme graxo, a gente lembra dos ácidos graxos, né? Da manteiga, ácido graxo do azeite. E aí, a gente já chega bem mais rápido, aí chega perto dos óleos, né? Então, todos os óleos vegetais e as manteigas, aí eles funcionam aí como oclusão. E como é que funciona a umectação, né? A oclusão, ela cria uma barreira e não deixa a água evaporar. A umectação, ela retém a água da formulação da atmosfera e da camada córnea, tá? E aí, o que seria a água da atmosfera? Até a água do chuveiro, que a gente, quando a gente toma banho, a gente consegue absorver na forma de umectação, certo? Ela fica aí nos poros e a gente absorve essa água, tá? Então, a umectação, ela retém água de todos os lugares que ela pode reter. Ela vai reter a água dali daquela formulação, vai reter a água da atmosfera e vai reter a água que está ali na nossa pele, certo? Então, para uma pele extremamente seca, a umectação seria
a melhor de todas as alternativas de hidratação, né? Exemplo de umectação, a queratina, algas ricas em mucilagem, né? Eu vi agora há pouco que a Nivea lançou uma linha rosa do deserto, rosa de alguma coisa, mas era uma alga rica, que tinha essa capacidade aí hidratante, essa capacidade cosmética, né? Hidratante da água do vulcão a tantos graus, certo? Algas do Mar Morto, não sei nem se o Mar Morto tem alga, tá? Porque ele tem tanto sal, eu não sei se cria algas, mas eu tô dando esse exemplo, né? Então, algumas algas, elas são ricas em mucilagem, e aí ela funciona como agente umectante. O ácido hialurônico, que é a febre de hoje em dia, é ácido hialurônico. O ácido hialurônico é igual ao dexpantenol. Ele possui uma grande capacidade de hidratação, né? E aí a gente diferencia o ácido hialurônico de preenchimento para o ácido hialurônico de hidratação. Como é que a gente consegue diferenciar esses dois? Devido ao tamanho da molécula, certo? Quando há uma molécula grande, é porque ele é utilizado para preenchimento. Quando a molécula é pequena, de ácido hialurônico, ele é utilizado para dermocosméticos, certo? E para cosméticos também, porque a Elseve, ela tem uma linha de hialurônico, né? Que vai desde shampoo até sérum. E aí eles estão apostando muito nessa parte de ácido hialurônico, porque realmente ele gera uma hidratação muito boa para a pele, né? Ele e o dexpantenol, acho que são os dois queridinhos das indústrias em termos de hidratação. E aí, o ácido hialurônico, ele é produzido pelo nosso corpo, tá? Nós produzimos, igual ao colágeno. A gente produz colágeno diariamente, assim como o ácido hialurônico também, a gente produz. Mas, ao longo dos anos, essa taxa vai diminuindo, tá? Assim como o colágeno tende a cair, o ácido hialurônico também. Por isso que nossa pele fica mais ressecada, nossa pele fica mais flácida, né? Começa a aparecer mais rugas, certo? Então, por exemplo, olha aí esse sérum, Revitalift hialurônico. Ele promete revitalizar a pele, né? Quando você passar o sérum, ele promete dar uma esticada na sua pele, certo? Justamente por isso, porque o ácido hialurônico, ele é perdido com o tempo, tá? E por causa dessa perca de ácido hialurônico, nossa pele acaba ficando mais seca, mais flácida, certo? Então, o ácido hialurônico, ele funciona como umectação. E a glicerina também, né? Todo mundo conhece aí, utilizar a glicerina para determinados cosméticos, cabelos também, algumas pessoas utilizam aí base de glicerina para fazer shampoo, colocar na hidratação, né? Muita gente utiliza. E a hidratação ativa? Oi, alguém quer falar? Oi, Alexia. Hoje em dia, para até essa questão de colágeno, né, para pele, eu vejo também que está crescendo muito no ramo de sachê. Né? Eu trabalho na farmácia de manipulação, inclusive da área do laboratório que produz o sachê. E o que mais sai lá é Verisol, e também misturado com ácido hialurônico. E eu vejo muita gente pedindo isso para pele e tal, essas coisas. No caso, o colágeno junto com ácido hialurônico, no mesmo sachê? Sim, eu já vi o Verisol sozinho e também já vi o Verisol com ácido hialurônico. Que legal. Realmente, né? O colágeno, ele virou a febre, né? Hoje, o colágeno que a gente chama... existe o colágeno que a gente ingere, né? E existem os estimuladores de colágeno, que é os procedimentos estéticos, né? Tudo
para ativar aí o colágeno de sustentação da pele, né? Então, os estetas, os dermatologistas, eles passam muito creme, passa muito sachês em pó, passa muito cápsulas, passam também procedimentos, né? Que é o que a gente chama bioestimuladores de colágeno, que eles vão ativar a produção interna de colágeno e fazer com que a pele tenha uma aparência mais jovem, né? Porque realmente, ao longo dos anos, a gente perde colágeno, né? A gente vai perdendo, né? Tanto que uma pele de um idoso é totalmente diferente da pele de uma criança, né? A pele do idoso é mais flácida, possui muita ruga, né? Já a pele da criança não, é uma pele mais firme, uma pele mais macia, né? Por quê? A pele da criança tem uma grande quantidade de colágeno, de ácido hialurônico, de água, né? Já do idoso, não. Perde a água mais fácil, o ácido hialurônico já caiu, o colágeno já caiu. Então, hoje em dia, as redes de estética, elas são muito fortes nessa campanha de colágeno e de ácido hialurônico. E são duas substâncias muito boas, né? Para hidratação e para firmeza da pele. E aí a hidratação ativa, como é que ela funciona, né? Que a gente também chama de umectação ativa, tá? Os ativos conseguem permear a camada córnea, ou seja, essa camada mais superficial, e reter a água em toda a sua extensão, tá? E aí, essa hidratação ativa, ela é oferecida por ingredientes intracelulares, ou seja, ingredientes que nós ingerimos, tá? Ingredientes que estão ali na nossa corrente sanguínea, que tem capacidades higroscópicas. Capacidade higroscópica é de absorver água, certo? Exemplo de um ingrediente higroscópico. O sal. Vocês já viram um potinho de sal, né? Um pouquinho de sal ali no local. Vocês já viram que ele vira água, né? O sal, ele tem uma grande capacidade higroscópica. Ele retém muita água. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas acontece muito em praia também. O sal, ele fica aí uma pocinha de água mesmo, tá? E aí o sal, ele tem uma capacidade higroscópica. E ele é um fator natural de hidratação da nossa pele, tá? O sódio na nossa corrente sanguínea, ele é um fator natural de hidratação, que a gente chama de NMF, tá? Então, a hidratação ativa é o que a gente come, é o que a gente toma, é o que a gente ingere, certo? Então, a hidratação ativa consegue permear a camada córnea e vai reter a água em toda a sua extensão, né? E aí, ela, além do fator natural de hidratação, ela também pode ser dada através dos alfa-hidroxiácidos, que é outra coisa que está muito na moda. Você, Alexia, como funcionária de farmácia de manipulação, acredito que já viu muito, né? Ácido glicólico, ácido mandélico e ácido lático em formulações cosméticas. Já sim. E a moda, né, da internet, eu até coloquei a foto dele aí, né, que é esse cream. Eles possuem todos os alfa-hidroxiácidos. Eles possuem glicólico, mandélico, lático, e principalmente o mandélico, ele está bem alta, né? Que ele atua aí bem, é um potente hidratante, tá? Então, a hidratação ativa, ela funciona tanto com o que a gente ingere, que são os nossos fatores naturais de hidratação, lactato, ureia, aminoácido, certo? Como também os alfa-hidroxiácidos, que estão aí. Os alfa-hidroxiácidos, eles são ácidos que são solúveis em água, certo? E aí, ele solúvel em água, eles conseguem reter aí toda essa água para fazer com que haja essa hidratação ativa. E o muito famosinho aí é o mandélico e o glicólico, que está bem em alta nos cosméticos. E aí, pessoal, alguma dúvida do que a gente conversou aqui hoje?
que a gente debateu. Eu sei que vocês tiraram as dúvidas ao longo dos slides, né? Foi bem participativo. Bom, enquanto as dúvidas não surgem, né? Esse é o meu Instagram, Farmacêutica Ana Paula, tá? E, inclusive, eu conheci o Cafarma, conheci a Alexia através desse Instagram, certo? Lá eu tiro várias dúvidas sobre medicamentos, né? Sobre estética, sobre saúde. Tenho aí várias publicações que mesclam a parte de uso racional de medicamentos, como também a parte da área de estética, que é essa área aí que eu tô mergulhando, tô amando, né? É uma área muito grande também aí na farmácia, certo? Então, meu Instagram, Farmacêutica Ana Paula, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem mandar direct. Famosa ela, viu, minha gente? Ela é famosa. Manda direct, que aí eu respondo. A gente consegue aí debater. A dúvida que você não quiser tirar aqui, né? Como a Alexia falou, vocês mandam para o Cafarma ou manda para mim mesmo que a gente consegue aí ter um bom debate, tá? A gente tira aí todas as dúvidas de vocês, tá certo? E eu agradeço de coração, foi ótimo, maravilhoso, foi uma conversa muito enriquecedora, né? Vocês mostrando aí, tirando as dúvidas, né? Me mostrando aí o dia a dia de vocês. Oi? Maravilhosa. Obrigada, eu adorei. Foi ótimo mesmo, né? Eu estou aqui também para o que vocês precisarem, tá? Para os que vocês quiserem aí, podem contar sempre comigo, né? E tô aí, tem aí o meu contato, como eu disse a vocês, meu Instagram, Farmacêutica Ana Paula, para o que vocês precisarem, né? Mesmo longe, né? Mas a internet nos aproxima, tá? Muito obrigada, Alexia, pelo convite mais uma vez. Muito só passar aqui, voltar ao Teams. Obrigada a você. Obrigada a você. Deixa eu só para tirar antes de agradecer, né? Eu quero tirar uma dúvida. Você acha que em questão da oleosidade da pele tem muito a ver com a alimentação? Também, porque é o seguinte, nossa pele, nossa camada córnea, nossa epiderme, ela é feita de lipídios. Então, tudo que a gente ingere, ele vai para a nossa corrente sanguínea. A nossa corrente sanguínea, ela passa pela derme, né? E ativa as glândulas sebáceas, né? E aí, as glândulas sebáceas, tendo aí uma grande estimulação de compostos lipídicos, cada vez mais ela vai aí produzindo mais oleosidade. Como também pode ser devido à estimulação daquela pele. Por exemplo, lavar o rosto, né? Quando a gente lava o rosto, a gente está tirando a camada córnea. Tirando a camada córnea, a pele entende que precisa de proteção, né? Então, vai produzir mais sebo para proteger, né? A oleosidade, ela protege a nossa pele, certo? Então, quanto mais lavar, né? Dá o efeito rebote. E aí, quanto mais tira essa camada córnea, mais oleosa a pele vai ficar, né? Então, tem o fator alimentação e tem o fator cuidado também, né? Às vezes a pele não é nem oleosa extrema, mas a gente lava tanto a pele que a camada córnea acaba sendo eliminada tantas vezes e o nosso corpo começa a produzir cada vez mais, pensando que a gente precisa dessa proteção oleosa, certo? Certo. Só quero lembrar também, que só um minuto, a vocês que o link das dúvidas está tanto por e-mail quanto na bio do nosso Instagram, viu? Podem mandar, como a doutora falou, pode mandar para o nosso Instagram do Cafarma ou para ela mesma, que faz um trabalho belíssimo. Inclusive, quero te parabenizar, né? O Cafarma te segue, eu acompanho muito isso e está de parabéns. Continue assim, passando conhecimento, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida.
conhecimento. Muito obrigada. Conhecimento é tudo. Enfim, eu tenho outra perguntinha. O Bepantol Derma clareia axilas? E se não clarear axilas, qual outro cosmético que você, deixa eu ver, aconselha a clareamento? Eu não entendi a primeira pergunta. O Bepantol Derma, ele clareia axilas? Vê só, é o seguinte. Como eu disse a vocês, o dexpantenol, ele é hidratante. Então, propriedades que são despigmentantes, né, para clarear, ele não tem, certo? Então, o que seria a questão do Bepantol? Se o Bepantol fosse ligado a alguma componente que tivesse propriedade despigmentante, como, por exemplo, a niacinamida. A niacinamida é um componente, um composto que muita gente agora está utilizando para clarear a pele, certo? Então, se ele fosse associado aí ao Bepantol, poderia ser que ali houvesse um clareamento, né? Agora, sim, para clarear a axila, eu acredito que tenha procedimentos estéticos que façam esse clareamento, certo? Algum tipo de peeling, clareador, alguma coisa assim, né? Porque eu acredito que só a pomada talvez, né? Só o composto talvez não consiga clarear tanto, né? É bem axila, virilha, eles são bem assim, complicadinhos um pouco de clarear. Mas a niacinamida, ela vem aí com um potente clareador. Ela está aí no mercado, assim como o ácido hialurônico e o colágeno, né? Que é os famosos da vez. A niacinamida também. O óleo de rosa mosqueta é um potente clareador também. E tem, né, a hidroquinona. Mas eu não aconselho ninguém a fazer uso da hidroquinona sem acompanhamento médico. Porque a hidroquinona, ela pode dar um efeito rebote muito rápido. Ela pode, ao mesmo tempo que ela lhe clareia, ela pode lhe queimar, né? Porque ela é muito forte. Então, eu não aconselho a hidroquinona a ser utilizada sem acompanhamento médico. Mas nós temos óleos clareadores, né? Óleo de rosa mosqueta, niacinamida. São 2 ativos bem aí conhecidos que estão sendo muito utilizados para clarear. Pode falar, Evelyn. Ana, o óleo de rosa mosqueta, por si só, ele atua como um clareador? Ou se for com outra coisa? Ou em algum produto com essa composição? Por si só, ele é um agente despigmentante, que vai clarear. Mas muita gente incorpora ele em uma base de emulsão, ou seja, em uma base de pomada, certo? Eu já vi muita gente associar o óleo de rosa mosqueta com a nistatina, né? Coloca a pomada, né, da nistatina, pinga o óleo de rosa mosqueta, mistura e passa na pele. Por quê? Porque a pomada vai ser o veículo que faz com que o óleo não se perca. É o veículo que vai fazer com que absorva ali aquela pele, entende? Porque só o óleo em si, você pode passar a mão, tirar. O óleo você pode botar uma água, ele escorrer, certo? E aí muita gente utiliza com uma base de pomada. E geralmente é a nistatina. Eu não sei por que a nistatina, mas muita gente utiliza com nistatina. Eu acredito que seja pelo fato de ser antifúngica também, né? Por ser utilizada em peles de criança e aí não causar, ser muito hipoalergênica, não causar aí alergias. Né? Muita gente utiliza junto com a nistatina. Ô, tia, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tenho um sabonete de rosto e tenho esfoliante. O esfoliante ajuda também a evitar as espinhas e a pele oleosa? Isso. O esfoliante vai retirar a camada córnea da pele, né? Que são as células mortas.
Só que aí, muito cuidado para utilizar esfoliante. Por quê? Ao mesmo tempo que ele pode reduzir a oleosidade, né? Por ser gel, geralmente esfoliantes são em gel. Ao mesmo tempo que ele pode reduzir a oleosidade, ele pode estar ativando a sua oleosidade, certo? Justamente pelo fato de quantas vezes você está lavando o seu rosto, certo? Então, geralmente, no máximo, recomendado é de lavar apenas 2 vezes por dia, certo? Para não ativar aí muito esse fator de oleosidade que a pele fica produzindo cada vez mais, não ter efeito rebote, certo? Mas o sabonete específico... Eu sempre tive receio de usar ele, porque eu só uso na parte da noite, mas quando eu chego do trabalho, uma vez só no dia, mas mesmo assim, quando eu acordo de manhã, eu ainda sinto a pele um pouco oleosa. E aquele creme também de rosto, da latinha azul da Nivea. Sempre que eu lavo o rosto, eu uso ele, fica muito oleoso também. Mas como você já tem pele oleosa, aí seria bom hidratantes que fossem uma composição mais aquosa, né? Para que você não utilizasse óleo com óleo, aí ia ficar bem mais oleoso, entende? E por isso que eu acho que você sente sua pele tão oleosa, né? Então aí, o seguinte que eu aconselho, a você não lavar tanto o rosto mais, né? Deixar um pouquinho o rosto formar a camada córnea, eliminar um pouquinho a água, que é para ele parar um pouquinho de produzir oleosidade. Mas sempre manter os cuidados, né? Sabonete específico. Tem muito sabonete bom para pele oleosa. Eu acredito com ácido salicílico, sabonete líquido. E aí você lavando com ele, ele dá essa proteção maior para espinhas e para oleosidade também. E evitar um pouquinho a esfoliação. Porque quanto mais esfolia, mais perde a camada. Oi? Professora, é certo passar leite de rosa no rosto, além do sabonete, ou não? Não, leite de rosa não, Cileide. Leite de rosa, ele é muito álcool, ele é muito alcoólico, né? E aí vamos trazer para nossa vivência, né? Quando Eu sempre quis saber passa sobre isso também, gel, porque muita gente diz, eu sempre quis saber sobre isso também, porque muita gente diz que o leite de rosa ele ajuda no tratamento de acne, né? E mancha na pele, eu acho. O leite de rosa. Tem gente também que mistura o leite de rosa com AS. Meu Jesus! Não diga isso a uma farmacêutica. O que danada que isso faz? Não, é verdade. Minha prima já usou já e tipo assim, já limpou, entendeu? Eu já vi de tudo. Já vi gente colocar anticoncepcional no shampoo. Eu já vi gente colocar anticoncepcional no shampoo pra crescer cabelo. Pra quê? Não vai fazer nada. Ah, meu Deus. Voltando para o leite de rosa. O leite de rosa, ele é muito álcool, né? Não é tanto que ele arde, né? Ele tem um cheiro muito forte. O leite de rosa, ele é álcool. E aí, vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente passa o álcool em gel na mão, ou até o álcool líquido mesmo, a gente não sente nossa pele ressecada. Porque o álcool, ele tem a capacidade de quebrar o lipídio, certo? Por que a gente passa álcool em gel na mão? Para matar o vírus. O que é a camada do vírus? Camada lipídica. O álcool mata o vírus porque destrói sua camada lipídica. Então, ao mesmo tempo que o álcool mata a camada lipídica do vírus, ele vai matar a camada lipídica da nossa pele. Por isso que o álcool em gel resseca tanto a nossa mão. Quando a gente passa, a gente vê a sensação de ressecado mesmo. Então, o leite de rosa, ele vai ressecar o seu rosto. Porque ele é um composto muito alcoólico. Por isso que a gente não recomenda, né? Além, ele é tão forte, o leite de rosa, que ele pode ser que até ele queime peles sensíveis. Porque a pele do rosto é diferente da pele da mão, né? A pele da mão é uma pele mais grossa, a do rosto é uma pele mais fina. Então, a pele do rosto, ela precisa de cuidados específicos para o rosto, né?
Aí leite de rosa deixa para outra situação. Eu acredito, eu nem sei o que seria uma situação para leite de rosas, né? Leite de rosa é para botar no sovaco e pronto. Muita gente utiliza como desodorante, né? Mas para a pele, realmente, é muito álcool, né? E o álcool, ele vai desidratar a sua pele. E aí, desidratando a sua pele, fica uma pele muito ressecada, uma pele muito seca. Por isso que a gente não recomenda, tá? Existem tantos sabonetes bons por aí, né? Para o rosto. Até o sabonete Johnson, até de criança, que é bem melhor do que um leite de rosa, tá? Alguém mais? Tem muitas mãozinhas levantadas, deixa eu ver aqui. Alexia, que tá há um tempão aí com a mão levantada. Na verdade, assim, eu tenho duas perguntas. Na verdade, são três. Mas primeiro eu quero passar a palavra para Lisandra, que está com a mão levantada, e depois eu faço as minhas perguntas. Obrigada. O meu é rápido, é porque eu tinha ido no banheiro. Quando eu voltei, já estava na hora das perguntas. Hoje teve palavra-chave e tal, porque eu tô há 48 horas sem dormir, aí eu queria adiantar esse processo aqui. Ah, sim. Então, assim, a palavra-chave de hoje vai ser cosmetologia. Ok, obrigada. Como a palavra-chave? Cosmetologia. É bom deixar no chat, né? Cosmetologia, isso? Isso. Isso. Eu não vou deixar no chat porque a gente tá com um probleminha no chat. Então, a gente não tá conseguindo pausar. Mas, se vocês tiverem dúvidas ou vocês não lembrarem, podem chegar no direct do Cafarma que eu aviso, tá bom? E vai liberar que horas para assinar? Já tá liberado. Ah, ok, obrigada. A palavra-chave, só repete mais uma vez, por favor. Cosmetologia. Cosmetologia. Deixa eu colocar aqui para ver se para ficar melhor. Essa palavra é para quê, professora? Para resgatar o certificado, certo? Tá. Vocês vão resgatar o certificado, ele vai pedir uma palavra-chave. Tá bom. Tá. Na verdade, uma não é uma pergunta, é falando sobre o leite de rosa, quando ele é usado para desodorante. Na verdade, eu já usei e ele queima muito a minha pele. Já para desodorante. Imagine para colocar no rosto. Imagina só. Demais mesmo. Ele é capaz de ter queimaduras? Porque assim, ele é tão forte. Ele é uma... Eu não sei se ele é uma loção, eu acredito que sim. Tão alcoólica, que pode fazer com que, se você ser exposto ao sol, ele queime a sua pele, certo? E aí, como eu disse do rosto, né? O rosto tem uma pele tão fina que pode ser que queime, nem mesmo se você ir para o sol, né? De tão forte que ele é. Pronto. Outra pergunta. O desodorante spray, ele agride mais a pele do que o desodorante roll-on? Não. E fala que deixa, tipo assim, mais escuro, né? Tem aquela... não sei se é como eu falei, não sei se é mito ou verdade, sempre falam, você usa muito desodorante spray, por isso que a pele está escura, as axilas estão escuras. Isso é verdade? Eu acho que é um mito devido à composição. Porque, assim, no desodorante roll-on, né, creme, desodorante creme, se pode colocar ativos que fazem com que clareie, ativos antibacterianos, enquanto no spray não, entende? No spray é mais o desodorante e o cheiro, né? A gente dificilmente vai ver um desodorante spray que vai prometer algum clareamento, alguma coisa assim. A gente vê prometer não manchar a roupa, né? Mas eu acho que é mais por causa do fato de, no creme, no roll-on, conseguirem colocar ativos que podem ajudar aí no clareamento da pele.
Por isso que muita gente diz, você está usando spray, por isso que sua axila está escura. Não, às vezes é só porque no creme ele tem ativos que possam clarear, já no spray não. Entendi. Outra pergunta. Os cosméticos naturais e com ativos orgânicos podem ser utilizados diariamente? Sim, eles têm uma concentração muito pequena, sabe? Concentração, por exemplo, aloe vera é quase nada assim, vamos dizer, um hidratante de aloe vera, ele deve ter o quê? 2% de extrato de aloe vera, sabe? Então, ele não tem uma contraindicação como uma contraindicação de uma hidroquinona, entende? Que o hidroquinona é contraindicado para gestante, é contraindicado para um monte de coisa. Já um ativo cosmético natural, ele vai ter uma concentração tão baixinha ali naquele composto que você pode sim utilizar todos os dias, que não... Só se caso você tenha uma reação alérgica, né? Aí, tendo a reação alérgica, realmente tem que suspender o uso. Mas pode sim ser utilizado diariamente sem problema. É até melhor do que você utilizar um sabonete de ácido salicílico todos os dias, né? É bem melhor. Tá. A última pergunta. O hidratante em excesso pode deixar a pele oleosa? Veja, o hidratante, ele é uma emulsão, água em óleo, né? Serve para reter a água ou para fazer com que não se perca a água da pele, certo? Se você tem uma pele oleosa, naturalmente, o óleo da emulsão pode deixar mais oleosa ainda. Mas se não, se você tem uma pele seca a mista, você pode utilizar todos os dias, que ele não vai fazer com que sua pele fique oleosa, entende? É mesmo pela composição do produto. Mas a função do hidratante é mais reter a água. Entendi. Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Josinalva, você quer fazer alguma pergunta? Então, você falou dos ativos naturais, né? A vitamina C tá aí. Todos os dias é ótimo utilizar a vitamina C para a pele, né? No skincare, a vitamina C é um ativo natural que se utiliza todos os dias e serve muito para a pele. Ela melhora o que a gente chama de viço, né? Da luminosidade à pele, ela dá hidratação à pele, ela combate radicais livres, ou seja, ela combate o envelhecimento precoce, formação de rugas, ela é maravilhosa. Então é isso. Tome vitamina C. Enfim, né? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Eu quero te agradecer muito pela presença, por você dar a oportunidade, né? De estar aqui passando conhecimento. Acredito que foi uma noite muito enriquecedora. Muitas dúvidas, isso é muito bom, né? É verdade. Enfim, quero te agradecer de verdade. E quero te parabenizar mais uma vez, né, pelo seu trabalho. Saiba que o Cafarma está aqui para te dar todo o apoio. E, com certeza, vamos ter mais outras palestras, outras jornadas acadêmicas. E vamos te chamar, vamos te convidar, né? Porque pode chamar, estou aqui. Foi maravilhoso. Eu estou aqui para o que precisarem. Eu que agradeço e agradeço a participação de todo mundo aí. Espero vocês nos próximos, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada, Alexia, e muito obrigada ao Cafarma também. Obrigada a todos também, viu, pela presença. Estamos finalizando. Tchau, gata, até quarta. Tchau, meus alunos. Até semana que vem. Maravilhosa! Tchauzinho, até quarta-feira. Palmas pra você. Tchau, até a próxima, né? Alexia. Aí todos
todo mundo aí que eu ainda não conheço e todos que eu conheço, muito obrigada pela presença. Obrigada. Até terça. Qualquer dúvida, pode chamar no direct, gente. Beijos, boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Tchau. Tchau.